Hello, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live. Hello, how can I help you? Para quem não me conhece ainda, eu sou Adriana Tavares, professora de inglês há 35 anos e eu ajudo pessoas comuns a falar inglês desde a primeira aula. É isso mesmo, é possível que você fale inglês desde a primeira aula. Eu não estou dizendo sair fluente desde a primeira aula, mas eu garanto que tudo que você aprende aqui, você já sai usando. Você não precisa fazer 10 anos de cursinho de inglês para você começar a falar. É muito gostoso você aprender e já colocar em prática. Isso faz com que você se anime, faz com que você acredite no seu potencial. E olha só, qualquer pessoa pode aprender inglês, sim. E nesses 35 anos, e aí dando aula em escolas, em cursinhos de inglês, dando aula particular, ficou muito claro para mim que existe um método ideal, né? E qual é o método ideal? O método ideal é o que faz você ficar animado, fazer você ficar acreditando em você mesmo. Por isso eu criei o método 3LP, que é um método que eu criei para fazer você falar inglês desde a primeira aula. O que afinal de contas, é esse método 3LP, Adriana? É o seguinte, eu mostro a palavra para você e você look. Eu pronuncio e você listen. Depois você learn, que é aprender. E por último, a gente practice, que é o P de practice. Então é 3LP. Ok? Tá ouvindo aí alguma interferência? O som tá legal? Porque eu tô escutando um eco. Tá tendo um eco aqui. Tá ok aí? Então, olha só. Repetindo então. O método 3LP é o método onde você look, listen, learn e practice. Você olha, ouve, aprende e pratica. Por que eu gosto de mostrar a palavra, né? Eu gosto de mostrar porque existe a interferência da língua mãe quando a gente aprende uma segunda língua. Principalmente que o meu público é o público adulto, né? Eu chamo assim que é mais ainda o público 30 a mais, é quem mais me procura. Então, se você tem mais de 30 anos aí, sempre sonhou em aprender inglês, nunca teve a chance, ou você não teve oportunidade ainda, agora é a sua hora. É um método ideal para quem sempre sonhou e nunca teve oportunidade e quer falar inglês agora ainda em 2022. Então, você que já é adulto, você já é alfabetizado, é claro. Então, a interferência do português é muito grande. Então, quando eu mostro a palavra, o aluno fica assim. Se eu não mostro a palavra, o aluno fica assim, mas é assim que escreve? Como é que escreve? Ele fica me perguntando como é que escreve. É natural ele querer visualizar a palavra, porque nós já fomos alfabetizados. Ah, Adriana, não é uma coisa natural, a gente aprende a falar antes, depois a gente aprende a falar. Concordo, na primeira língua, na língua mãe. Quando a gente é adulto e a gente já sabe uma língua, é normal a gente querer visualizar. Somos normais. E aí vem a interferência. Eu sempre gosto de dar exemplo da palavra L-O-V-E. Que todo mundo fala love, I love you. Não existe love, gente, é love. Só que para a gente conseguir pronunciar o love, tinha que estar L-A-T-I-O, igual de lã, né? Então, a interferência do português para a gente é muito grande. Então, quando eu mostro a palavra love, eu mostro e já falo, gente, love, my first love, né? Então, a pronúncia da palavra tem que ser falada logo em seguida, porque o nosso cérebro guarda o errado. Então, eu não posso deixar você errar, tá? Por isso que no meu método eu mostro, você look, e eu falo e você listen. Os dois primeiros L's é isso. Look and listen, ok? Depois eu vou explicar, você vai aprender, que é o L do learn, e depois a gente já vai praticar logo de cara, tá? Tudo que eu ensino, a gente já pratica. O aluno não pode ficar repetindo só o que está em livro, não pode ficar dando respostas prontas que ele aprendeu em algum livro. Você tem que repetir coisas que são reais na sua vida. Você tem que conseguir se comunicar em inglês. Você está aprendendo inglês para se comunicar. Você não está aprendendo inglês para dar respostas prontas, decoradas, que não fazem, que não é a sua realidade, né?
Quando eu pergunto para você, where are you from? Ah, I'm from Brazil, I'm Brazilian. Né? Sobre você mesmo. Né? What do you do on Sunday morning? Você não vai falar, I go skiing, eu vou esquiar. No Brasil não tem neve, né? Então você tem que responder as realidades sobre você. Então eu gosto que a gente treine, que a gente pratique respostas sobre a sua realidade, não uma realidade que está em livro. É muito comum um aluno que vem de outro curso vir com coisas decoradas e eu pergunto, ele responde aquilo certinho, mas sem saber o que está respondendo e sem ser a realidade dele. Lembre-se, a gente aprende inglês para se comunicar com quem não fala português, ok? Você não aprende inglês para se passar por nativo, a não ser que você seja uma Anitta, né? A Anitta faz curso de redução de sotaque porque ela quer fazer o sucesso que está fazendo no mundo todo, então quanto menor sotaque ela tiver, melhor para o trabalho dela. Não é o caso nós, simples mortais, que queremos apenas nos comunicar com quem não fala o português. Não é isso? Então, você ter o seu sotaque de brasileiro não é problema algum. O que você não pode é comprometer a pronúncia falando uma coisa que vai ser entendida como outra. Isso sim é perigoso. Então, a gente tem que aprender a pronúncia correta, mas sem se preocupar com o sotaque. Combinado? Bom, e toda live eu respondo uma pergunta que me mandaram, ou por direct, ou pelo WhatsApp, ou em algum comentário abaixo de alguma live. E a pergunta dessa semana é, Adriana, você dá certificado de inglês? Tá, posso até dar o certificado de inglês, mas certificado de inglês é importante? Vamos falar sobre isso? Muita gente me pergunta se eu dou certificado de inglês, que ela precisa ter um certificado de inglês. Gente, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu nunca usei meu certificado de inglês. Nunca. Nem o certificado de letras e nem o certificado de inglês, do cursinho de inglês que eu fiz. Qual que é a importância do certificado de inglês, então? Para que a gente quer um certificado? Né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na garganta. Sou eu. Adoro essa caneca. Então, olha só, vamos falar o seguinte. Certificado de inglês, de cursinho de inglês, só serve para você mostrar no mesmo cursinho de inglês em outra cidade, quando você faz uma franquia, por exemplo, tá? Vou dar exemplo de uma franquia, primeira franquia de inglês no Brasil, a FESC. Então, eu estudei na FESC e eu quis mudar de cidade e continuar fazendo a FESC. O que eu vou fazer? Eu vou continuar fazendo o meu cursinho lá em outra cidade, certo? Aí eu vou mostrar o meu certificado de inglês e eles vão me passar pelo livro seguinte. Eu fiz aquele, provei no certificado, eu vou fazer o livro seguinte lá. Combinado? Agora, eu tenho um certificado de inglês e vou lá arrumar um emprego que precisa de inglês. Eu vou lá mostrar meu certificado. Vai adiantar alguma coisa? Nada. Porque você tem que provar que você sabe o inglês. Como é que você vai provar que você sabe inglês? Falando inglês. Então, em alguns lugares você vai fazer um teste, às vezes online, né? Às vezes escrito, né? E uma entrevista em inglês. Então, você vai ter que provar que você sabe inglês. Então, não fique ligado nisso. Eu tenho meu certificado de inglês. Porque, na verdade, o certificado de inglês só serve para você continuar na mesma franquia de inglês que você está fazendo. Ok? Em qualquer lugar, para você provar que você fez o cursinho de inglês, que você sabe inglês, você precisa fazer uma entrevista. Agora, existe os certificados internacionais que são exigidos para você mostrar que você tem proficiência na língua inglesa. Isso existe, o certificado também para provar a proficiência em outras línguas. Existe do espanhol, existe do francês. Eu estou falando do inglês. Do inglês existe o TOEIC, existe o TOEFL, existe o Cambridge. São vários exames internacionais que você presta só quando você realmente precisa. Por exemplo, eu quero fazer uma pós nos Estados Unidos. Eu preciso provar que eu tenho inglês como a segunda língua. Eu tenho que mostrar lá o meu certificado internacional. Porque como que você vai conseguir acompanhar as aulas do curso se você não tem inglês fluente? Então, essa é a exigência do certificado internacional. Ok? Ou você vai, por exemplo, tentar um visto no Canadá. Você tem que mostrar também a proficiência na língua. Né? Então, são coisas bem pontuais.
E são certificados caros, tá? O TOEFL hoje deve estar em base de $200, por exemplo. Né? Você entra na internet, você procura onde está aplicando e qual é a data que vai estar aplicando no Brasil. Aí tem lá os lugares que estão sendo aplicados essa prova, tá? A taxa. E se você não passar, não tem essa, né? Eu passei com C, passei com D. Ou você passa ou você não passa. Tá? Você perde todo o dinheiro que você investiu. Ah, e mais um detalhe, o certificado tem validade de 5 anos. Então é bom você realmente fazer a prova quando você tem necessidade da prova. Eu já fiz a prova, confesso que a última prova que eu fiz de proficiência foi quando eu morava em Curitiba. Gente, quando que aconteceu o 11 de setembro? Em 2001? Olha, faz 20 anos que eu fiz minha prova de proficiência. Então, assim, você precisa fazer a prova de proficiência quando você precisa mostrar o seu certificado para alguém, né, para um curso, para uma faculdade, para alguma coisa. Tá certo? E a validade é de 5 anos, é uma prova cara. Aí sim, esse certificado tem validade internacional. E aí você não vai precisar fazer entrevista para provar que você sabe inglês, que esse certificado já é reconhecido. Tá ok? Então isso é importante ficar bem claro para todo mundo. O certificado não importa. No nosso país, o que importa é você falar inglês. Então, numa entrevista, no momento que você precisa. E aqui, pra gente, né? O importante é você conseguir falar inglês na hora que você precisar. Tá em algum lugar, chegou um estrangeiro que não sabe o português e você tá pronto para falar inglês com essa pessoa. Não adianta você mostrar o certificado, olha, eu tenho certificado de inglês. O importante é que você vai conseguir falar inglês com essa pessoa em qualquer momento. No momento de lazer, no momento de uma entrevista, no momento de uma viagem, dentro do avião, no aeroporto, na imigração, né, no hotel, em qualquer lugar que você precisar falar com alguém que não fale português, né? Eu acho que esse é o melhor certificado que você possa ter, é a sua independência de conseguir se comunicar sempre que necessário. Ok? Hello, Mateuzinho, tudo bem? Você é sempre presente quando estou na live, hein? Que legal. Bom, e agora sempre eu dou um pouquinho de conteúdo de inglês, né? Afinal de contas, eu falo que eu ensino inglês desde a primeira aula, então vamos sair falando mais um pouquinho de inglês? E se você ainda não assistiu às outras lives, sempre no final da resposta que eu dou dessas perguntas que me fazem no Hello, How Can I Help You, eu dou um conteúdo de inglês para você já aprender e já colocar em prática. Então dá uma assistidinha nas outras lives aí. Na capa já tem o conteúdo da gramática que eu vou ensinar, ou da parte de conversação que eu vou ensinar. Então dá uma olhada aí e já vai praticando. Se tiver alguma coisa que eu ainda não postei, pode pedir que eu faça um vídeo com esse conteúdo que você está precisando, ok? Ativa as notificações, fica acompanhando, que sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ficar sabendo, ok? Então vamos ao conteúdo de hoje. Eu cheguei já a gravar essa aula, acho que foi no mês de fevereiro, mês de março, eu não lembro agora, mas algumas pessoas me mandaram mensagem, Adriana, você ficou dando exemplo aí de Big Brother, mas eu não assisto Big Brother. Então eu resolvi fazer a explicação dessa aula novamente, dessa vez com um conteúdo que qualquer pessoa que assista vai entender, ok? Eu vou falar hoje sobre o comparativo, tá? De superioridade e superlativo. Gente, em português, tanto faz eu falar ele é o mais alto da família dele, ou ele é mais alto do que o irmão dele, é o mesmo jeito de falar, é só falar mais alto. Não tem diferença de quando eu falo comparando um com um ou comparando um com vários. Isso em português é bem mais fácil. Em inglês, quando eu faço o comparativo de uma coisa com uma coisa, é chamado comparativo de superioridade. E quando eu comparo um com vários, é chamado superlativo. E tem uma maneira diferente de falar também, né? Em português, isso não tem diferença nenhuma. Outra coisa, em português, poucas palavras ficam diferentes. Por exemplo, eu vou falar mais bonito. Ele é mais bonito do que o irmão dele.
né? Agora, a palavra pequeno, eu não vou falar ele é mais pequeno, eu vou falar ele é menor. Então, algumas palavras em português não é só colocar um mais antes, né? Elas ficam diferentes. Maior, menor, melhor, pior, né? Eu não posso falar mais ruim, mais bom, mais pequeno, mais grande, né? Essas 4 palavras, elas ficam diferentes quando eu vou fazer o comparativo. Só que elas ficam diferentes para fazer, mas se eu for comparar um com um ou for fazer superlativo, elas ficam iguais. Ele é pior que o irmão dele, ou ele é o pior de todos, é a mesma palavra, pior. Em inglês, não. Tá? Então vamos ver parte por parte. Que história é essa? Que em inglês é diferente, quando eu estou falando de um com um, e quando eu falo de um com todos. Começando aqui, olha só. Eu coloquei aqui, ó. Deixa eu colocar meu óculos, eu não consigo ler o que está escrito, ó. Em português, tanto faz eu falar ele é mais alto do que aquele aluno, que é a superioridade, e ele é mais alto de todos os alunos da sala, que é o superlativo, tá? Olha, nos 2 casos usamos mais alto. Ele é mais alto do que aquele aluno, superioridade. He is taller than that student, é o tall. Ele é o mais alto de todos os alunos da sala, já é superlativo. He is the tallest student in class. Aí coloca o the tallest, tá? Isso em inglês, calma que a gente vai ver detalhe de um por um aqui, tá bom? Olha esse aqui agora. Comparativo de superioridade. Ele é mais inteligente do que ela. He is more intelligent than she is. Agora, ela é mais alta do que ele. She is taller than he is. Importante, a sílaba em inglês é dividida pelo som. Então, gente, a diferença em inglês, ó, more intelligent than, porque intelligent tem 3 sílabas. Taller than, o tall eu aumentei com 2 letras e coloquei o than. Como que eu sei quando eu vou usar o more antes e quando eu vou aumentar com letra ER? Pelo número de sílabas. Importante, a sílaba em inglês é dividida pelo som. Olha a palavra beautiful. Beautiful. São 3 sílabas. Em inglês, o som que vai indicar o número de sílabas da palavra, tá? Então, se o adjetivo em inglês tiver até 2 sílabas, eu falava assim para os meus alunos quando eu dava aula em escola. Se o adjetivo for curtinho, aumenta ele. Se ele já for de um tamanho bom, só pede mais, coloca o mais antes, assim eles guardavam bem, tá? Então o adjetivo é pequenininho, aumenta ele, coloca Se o adjetivo já tem um tamanho bom, pede mais, coloca o more antes. Essa era a regrinha geral. Ah, e sempre vai ter que ter a palavra than, que significa do que, porque eu estou comparando 2 coisas. Então, olha só. Adjetivo com 1 ou 2 sílabas. Regra geral, só acrescentar ER. Olha lá, o tall fica taller. O nice já terminou em E, então fica nicer, tá? E o pretty terminou em Y e antes do Y tem consoante, lá tem o T. Então eu troco o Y por I e acrescento o ER, fica prettier. Ok? Agora, quando o adjetivo tem 3 ou mais sílabas, não acontece nenhuma mudança com ele. Apenas eu coloco o more antes dele. Olha lá, o intelligent fica more intelligent. Ok? Então, pensa em adjetivo curtinho. Tá? Para você colocar na prática, lembra que eu falei? O método é 3LP. Então, eu mostro para você, eu pronuncio, eu ensino e depois a gente pratica. Então, depois, vamos pegar um monte de adjetivo curtinho e vamos tentar fazer comparação de coisas para a gente treinar, tá? Que é assim que a gente realmente aprende. Tudo na vida se torna excelente de tanto eu praticar. Resumão, então, olha. Fórmula do comparativo de superioridade. Eu estou comparando um com um. Fica assim, ó. More mais o adjetivo mais o than. Lembre-se que esse than significa do que. Então, ele tem que ter entre uma coisa e outra. Ou, se o adjetivo for curtinho, até 2 sílabas, nele. Agora, se ele já terminou em E, só acrescenta o R.
Se ele termina em Y e antes tem consoante, troca o Y por I e acrescenta ER, tá? Tudo bem? Então vamos pensar, por exemplo, o adjetivo fat, que é gordinho. Fat é o adjetivo que tem uma sílaba só, né? Fat. Então eu vou acrescentar nele, né? Então eu posso falar assim, por exemplo, Jô Soares is fatter than Luciano Huck. O Jô Soares é mais gordinho do que o Luciano. Ok? Só um minutinho aqui. A minha bateria está acabando, eu vou ter que colocar o carregador aqui. Só um minutinho, para a gente ficar garantido aqui que a live não vá interromper. Espera aí. Vou ver se o som continua bom, se não interferiu no som. Dá uma olhadinha aí para mim, se o som continua ok. Se não está interferindo no som, tá? Bom, agora vamos lá. Agora a gente vai pro superlativo, tá? O superlativo, então, é quando eu comparo uma coisa com várias coisas. É um com um total. Geralmente vai ter a palavrinha como assim, que eu conheço, do Brasil, de todos, da sala de aula. Sempre vai ter alguma coisa indicando que é uma coisa de um total, tá? Então aqui, olha. Superlativo. Ele é mais alto de todos os alunos da sala. Olha agora. Agora não tem mais o than. Agora tem o the no comecinho, ó. He is the tallest student in class. Tá vendo? Antes a regra era colocar e o than depois. Agora é o the e o st. Olha. Agora aqui, ó. Ele é o mais inteligente de todos os alunos da sala. He's the most intelligent student in class. Antes era more, blá, 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 than. Agora é the most. The most intelligent in class. Ok? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, agora é o seguinte, a regra é, se o adjetivo tiver uma ou duas sílabas, tá? Eu falei para vocês que o adjetivo a gente vê pelo som. Eu acrescento EST nele, olha lá, o tall fica tallest, o nice fica nicest. O pretty fica prettiest. Vamos lembrar? Regra geral, coloca EST. Já terminou em E, só coloca EST. Terminou em Y, antes tem consoante, coloca IEST, tá? Agora, se o adjetivo tem 3 ou mais sílabas, moleza, é só colocar o the most antes dele. Ao invés de colocar o more e o than depois dele, é só colocar o the most antes e fica tudo certo, né? Isso, pra gente em português, é bem mais fácil, que é só colocar mais e pronto, né? Tirando os 4 que eu falei, de menor, maior, melhor e pior, o resto é só a gente colocar mais antes, e tanto faz estar comparando um com um ou um com vários. Então, gente, tem gente que ainda fala que inglês é difícil. Português é muito mais fácil, né? Tô falando de gramática, tá? Como é a nossa língua mãe, a gente fala, é mais fácil o português. Será que é mesmo? Você pode dar aula de português? Não pode, né? Porque o português é muito difícil, nem a gente que é brasileiro consegue falar tudo certo. Ainda tem dúvida nesse monte de regra nova que surgiu, escreve junto, escreve separado, escreve com if, escreve sem if, coloca acento, não coloca acento, né? Tem tanta coisa em português aí que mudou e a gente ainda não tem domínio disso. E vai falar que inglês é difícil? Gente, tudo é prática. Você pode aprender inglês e rápido, viu? Vá assistindo as aulas aí, já vai colocando em prática tudo que a gente aprendeu. Resumão do superlativo, então, ó. É só você colocar o the most mais o adjetivo, ou se o adjetivo for pequenininho, aumenta ele com EST. A regra do superlativo, então, é só colocar o the no começo e coloca o adjetivo. Se ele for pequenininho até 2 sílabas, aumenta ele. Se ele for de um tamanho bom já, coloca o most. Adriana, mas e se eu falar more big?
Ué, você falar more big, vão te entender, mas é a mesma coisa de você falar mais grande. Tá feio, né, gente? Tá errado, tá? Então vamos falar o certo aí para ter uma comunicação com o inglês bacana. Do mesmo jeito que em português tem as exceções, em inglês também tem. Olha a exceção principal. É o good e o bad. O good não fica gooder than, dá vontade, né? Ele é pequenininho, é só acrescentar ER. E o bad também é pequenininho, é só colocar ER. Mas não é, tá? No comparativo, o good fica better than e o bad fica worse than. Que é a mesma coisa do pior, pior e melhor, tá? Agora, no superlativo, o bom fica the best. Já ouviu falar? The best seller é o que mais vendeu, né? Nossa, minha BFF, minha best friend forever. A gente usa o best direto, sem nem parar para pensar, que é o superlativo de good, né? E o worst é o superlativo de bad, que é o ruim. Então, aqui é pior do que, estou comparando um com um, e aqui é o pior de todos. Aqui é o melhor do que, estou comparando um com um, e aqui é o melhor de todos. Ok? Essas são as principais exceções, ó. Quiser dar um print aí para você não esquecer, tá? Essas são as exceções do comparativo e do superlativo. Então vamos ver como é que ficou isso daqui? Olha só. English grammar, tô falando da gramática e a gramática de português. Opa, eu tô comparando um com um. Tô comparando a gramática de inglês com a gramática do português. Então já é o quê? O comparativo, né? O comparativo não posso esquecer que eu tenho que colocar o than, que significa do que. O adjetivo é o easy. Easy eu escrevo com Y no final. E antes tem o S, que é consoante. Então eu tirei o Y e coloquei IER. Ficou English grammar is easier than Portuguese grammar. Ok? Porque eu estou comparando um com o outro. E o adjetivo é curtinho. Agora vamos pegar um adjetivo mais longo? Peguei um adjetivo agora que é difficult. Olha só. A pronúncia do inglês e a pronúncia do português. É comparativo também. Estou comparando um com o outro. Só que agora eu escolhi o adjetivo difficult. Difficult. É um adjetivo longo, né? Ele não tem até 2 sílabas, ele tem mais. Então, o que eu faço? Eu coloco more antes. Olha lá, ficou. The pronunciation in English is more difficult than the pronunciation in Portuguese. Ficou uma coisa que eu estou comparando de um lado, a outra do outro lado, e more difficult than era a resposta, porque difficult tinha mais de 2 sílabas. Olha que legal, tá? Viu que fácil? Então aí você vai pensar assim, como é que eu vou treinar isso? Eu vou treinar assim, eu vou pensar em 2 coisas. Então começa treinando lá o seu cachorro lá. Eu tenho aqui a Gaia e o Tino. Então eu quero brincar com o adjetivo big. Quem que é maior? A Gaia ou o Tino? Ah, o Tino é maior que a Gaia. Então, Tino is bigger than Gaia, né? Ah, eu vou falar agora quem que é mais bonita. Eu acho a Gaia mais bonita. Estou puxando o saco da Gaia. Então, Gaia is more beautiful than Tino, porque beautiful tem 3 sílabas. Aí você fica imaginando primeiro as coisas que você vai comparar, depois você vai pegando o adjetivo. Se ele for curto, than. Se ele for longo, more than, tá? E vai pensando para você praticar. Quanto mais você praticar, mais vai entrar no automático. Lembra quando você começou a dirigir, como é que era? Que marcha que o carro tá, e agora o que eu tenho que fazer? Meu Deus, e agora dá seta, e agora para, e agora pisa na embreagem. Agora você nem sabe que marcha que tá, você não sabe, é tudo no automático, você nem presta mais atenção. Então tudo vai entrar no piloto automático, dependendo da sua prática, tá? Quanto mais prática, mais automático vai ficar. Combinado? É assim que você vai praticar hoje, então, as palavras no presente, ó, as palavras no comparativo de superioridade, pensando em 2 coisas. Ah, e lembrando também de pensar, olha primeiro lá o adjetivo, quantas sílabas tem. Sílaba é pelo som, tá?
Mas só de olhar também, às vezes a gente saca, porque o adjetivo é pequenininho e o adjetivo é grande. Lembrando do good e bad, que é a exceção. Tem outras exceções, tá? Tem o far, que é exceção também. Tem o mais importante é o good e o bad. Vamos por partes. Mais um pouquinho de exemplo? Olha só. Dogs are more friendly than dogs. Eu coloquei dogs e dogs? É cats, gente. Dogs are more friendly than cats. Aqui era cats, ficou dogs. Tá? Então, os cachorros são mais amigos do que cats. Vamos considerar cats aqui, tá? Os cachorros, na minha opinião, eu morro de medo de gato, são mais amigáveis do que os gatos, tá? Friendly é um adjetivo longo, por isso que eu coloquei more antes, tá? Cats are more independent than dogs. Os gatos são mais independentes do que os cachorros. Então, independent também é um adjetivo longo, por isso que eu coloquei o more antes. Show? Olha aqui embaixo agora. Luciano Huck is shorter than Marcos Mion. Olha lá, short é o adjetivo pequenininho. Eu aumentei com ER e coloquei o than porque tem uma coisa de cada lado. Só um detalhe, gente, eu poderia falar Luciano Huck is shorter e acabou a frase. Ele é mais baixo, já subentende que eu estou comparando com outra pessoa. Agora, se eu vou colocar uma coisa em cada ponto, tem que ter o than, tá? Xuxa is taller than Angélica. Olha lá, a Xuxa é mais alta do que a Angélica. Coloquei uma coisa numa ponta, a outra coisa na outra ponta com o than. Então é assim que você vai treinar. Eu acho que pra gente treinar vai ser legal você pensar primeiro em adjetivos curtinhos. Pega lá e procura lá. Ugly, de feio. U-G-L-Y. Tall, de alto. Short, de baixo. Thin, de magro. T-H-I-N. Fat, de gordinho. Pronto, já tem 5 aí. Tenta formar 5 frases com eles, tá? Fat, thin, short, tall e ugly. Aí você coloca uma coisa de um lado, outra coisa do outro lado, o than entre eles e no adjetivo. Treina aí, tá? Mas treina mesmo, olhando coisas e falando, tá? Sei lá, coloca o nome de uma pessoa lá. Paulo is uglier than Ricardo, tá? E vai formando frase, Lembre-se, é a prática que vai fazer você logo tá aí dominando o inglês e sendo mais independente. Agora, começar a falar é a partir da primeira aula aqui. Assistiu a aula, já sai falando um pouquinho, tá? A cada aula melhor. Você nunca pode sair da aula do mesmo jeito que você entrou. Sempre aprendeu e fala, tá? Agora, olha só, mais um aqui. Lembrando das exceções do good e do bad. Então, na minha opinião, sexta-noite é melhor do que domingo à noite. Então, Friday nights are better than Sunday nights. Better, porque eu não posso falar gooder, que é a mesma coisa eu falar mais bom. Eu tenho que falar que é melhor. Então, better than. E se eu falar ao contrário, Sunday night is worse than Friday night. A noite de domingo é pior do que a noite de sexta-feira. Gente, na minha opinião, tá? Eu não posso falar more bad, senão fica mais ruim. Eu tenho que falar worse. Então, aqui são as exceções que nós vimos. Aqui é o good e aqui é o bad. Então, você fica pensando o que é melhor, o que é pior. Aí fica pensando, deixa eu ver. Na minha modesta opinião, cebola é pior do que alho. Alho eu adoro, mas só para fazer a frase. Onion is worse than garlic. Tá? Pensa aí o que é melhor, o que é pior. Chocolate is better than ice cream. Chocolate é melhor do que sorvete. Fica montando frase, para você ir aprendendo e se sentir cada vez mais com autonomia para fazer as suas frases aí em inglês, tá? Mais um pouquinho aqui, olha só agora. Gente, adoro essa pessoa, vocês também, né? Ari Fontoura is the coolest man in Instagram. Não é, gente? Ele é muito legal. A palavra cool em inglês pode significar fresco, daí vem o cooler, né? Que mantém a água fresca, mantém a cerveja gelada. Mas também pode significar legal. You are cool, você é legal. Então, eu falar que alguém é the coolest significa a pessoa mais legal que tem. Então, Ari Fontoura é o cara mais legal do Instagram. Eu tô comparando o Ari com todas as pessoas do Instagram
e coloquei EST porque cool é um adjetivo curtinho, tá? Rainha Elizabeth é a pessoa mais velha da família real. Então, Queen Elizabeth is the oldest person in the royal family. Old é um adjetivo que tem uma sílaba só, eu acrescentei o EST, tá? Então, isso que você tem que se preocupar. Em português, eu não tenho essa preocupação, né? De pensar se eu estou comparando um com um ou um com vários, que é só colocar um mais. Em inglês, não. Se eu estou comparando um com um, é o were, e o than, ou o more. E se eu estou comparando um com todos, como é o caso aqui, é o EST, se o adjetivo é curtinho, ou o the most, se o adjetivo for longo, né? Então aqui ficou Ari Fontoura is the coolest person in Instagram and Queen Elizabeth is the oldest person in the royal family, ok? Mais um exemplo aqui. Chocolate is the most delicious dessert. In my opinion, chocolate é a sobremesa mais deliciosa, na minha opinião, tá, gente? E Border Collie is the most intelligent breed of dogs. Border Collie é a raça, breed significa raça em inglês. É a raça de cachorro mais inteligente, the most intelligent. São os meus, a Gaia e o Tino, são Borders. Border Collie is the most intelligent. Então, intelligent, eu coloquei o the most, porque intelligent tem mais de 3 sílabas. E o delicious também tem mais de 2 sílabas, então ficou com most antes, tá? E aí você vai pensar em adjetivo com 3 ou mais sílabas e vamos formar a frase aí, anota aí. Você pode fazer com attractive, que é atraente. Você pode fazer com intelligent, tá? Você pode fazer com dangerous, que é perigoso. Você pode fazer com beautiful, que é bonito. E você pode fazer com handsome, que também significa bonito, mas é masculino, tá? Pensa em frases, compara pessoas aí, tá? Sei lá, vamos pensar aí. Curitiba is more beautiful than São Paulo. Na minha opinião, pelo amor de Deus, tá? Sem brigas. Tudo bem? Então você vai pensar em frases e vai ficar montando aí o que você achar que vai ajudar você a guardar, que é importante. Às vezes você não precisa decorar a regrinha, mas você decora um exemplo que fica fácil de você lembrar depois. Sabe aquelas dicas de cursinho pré-vestibular? Que a gente aprende uma musiquinha ou guarda alguma frase tola só para te ajudar a lembrar? É isso que a gente tem que fazer agora. Praticar para entrar aqui. Tem gente que tem um monte de livro, não precisa ter um monte de livros, tem que ter um livro aqui na sua cabeça. E a gente só vai gravar pela repetição. Tanto que antigamente a gente sabia todos os números de telefone de cor, né? Porque tinha lá que discar. Agora a gente coloca na agenda do celular uma vez, nunca disca, a gente não guarda mais o número de ninguém. Nem da gente própria, às vezes, né? Demora pra gente lembrar, tá? Lembre-se, a repetição que vai trazer excelência. Combinado? E pra gente encerrar aqui, olha, as exceções do good e do bad. O good fica the best e o bad fica the worst. Então, dogs are the best friends of a man, na minha modesta opinião também. Os cachorros são os melhores amigos do homem. E Sean is the worst breed to trust. Aquele cachorro lindo de língua azul é o pior para confiar. Porque ele é capaz de atacar o próprio dono, sabia, gente? E dizem que é uma mordida poderosa. Então, olha só. O que eu trouxe aqui para vocês é mais um pouquinho de comparativo e superlativo. Lembre-se, em português tanto faz a comparar um com o outro, em inglês não, tá? Então agora você vai formar frases comparando um com um e vai formar frases comparando um com todos, usando adjetivo curto e adjetivo longo e vai formar frase. Tá indo trabalhar? Tá pensando em frase. Tá no horário de almoço, tá pensando em frase. É só assim que você vai conseguir praticar e ter autonomia do que a gente viu hoje, ok? Eu espero que você tenha saído um pouco melhor do que você chegou aqui. E se você quiser algum conteúdo que eu ainda não postei, é só pedir que na próxima live pode ser uma aula para você, ok? Então eu fico por aqui. Essa semana eu vou fazer vários conteúdos aí que eu tô devendo para vocês. E ative as notificações e fique ligado em
tudo que a gente vai estar colocando por aqui e logo, logo tem muitas novidades. Combinado? See you!